Messias. Oi, gente, eu estou aguardando só entrar a sala F aqui, entrar no YouTube aqui, que eu estou com a tela aqui do YouTube como retorno. Então, deixa eu ver aqui se ela abre. A nossa sala é a F, não é isso? Isso. Perfeito. Ok. Deixa eu dar um... Deixa eu abrir aqui. Sala B, sala A. A sala F ainda não aparece aqui para a gente. Tiago está dizendo que tem um delayzinho, mas que a gente já está ao vivo, que eu acho que ele começa um pouquinho depois. 55 segundos. 56. Ok, gente. Então, muito boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Congresso Virtual da UFBA do ano de 2020. Um congresso com particularidades, com inovações também. Quero saudar toda a nossa comunidade, tanto na nossa universidade como no entorno da universidade, as pessoas que nos visitam virtualmente, as pessoas que nos acompanham nesta noite do debate, nesta segunda-feira, 25 de maio de 2020. Espero que vocês estejam bem, que a gente possa se fortalecer nesse momento de grandes desafios, de uma grave crise de saúde pública, e que, de fato, isso demanda um envolvimento de todos os segmentos da sociedade. E a comunidade universitária não pode estar distante desse cenário. Para além das atitudes, para além dos comportamentos de distanciamento social, a universidade ela continua vibrante, continua trabalhando para que a gente possa produzir conhecimento, integrar pessoas, integrar saberes, e essa mesa tem exatamente esse objetivo de trazer para vocês um debate que nos é muito caro há bastante tempo na universidade, mas que, de certa forma, se apresenta de maneira acelerada e talvez atropelada para alguns determinados segmentos, em função da pandemia por Covid-19. Por isso que nós propusemos uma mesa que articulasse as pessoas que estão discutindo isso na própria universidade, que estão discutindo isso com propriedade na Universidade Federal da Bahia, e de que maneira esse tema vai se espraiar, não apenas na nossa universidade, na nossa comunidade estudantil, na nossa comunidade dos servidores técnicos administrativos, mas também na própria comunidade. Que nova condição é essa do ensino superior, em que as tecnologias digitais agora funcionam não apenas como elemento acessório, mas essas tecnologias se colocam agora com uma determinada centralidade, sobretudo nesse momento que as escolas, as universidades, né, estão num processo de isolamento social, distanciamento social, onde as suas atividades presenciais, né, estão restritas apenas às atividades essenciais. Então, esse é um debate que a gente pretende imprimir nessa noite, e para isso a gente vai contar aqui com a participação de diretores da nossa universidade, da professora Tatiana Domê, da professora Suzana Oliveira Barbosa, professor Júlio César de Sá Rocha, professor Evandro Carlos Ferreira dos Santos e o professor Sérgio Eckermann. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um, mas queria apenas situar o seguinte: o nosso debate vai durar aproximadamente 1h30 e ele terá a seguinte dinâmica. Eu vou apresentar os nossos convidados e eles vão fazer uma breve apresentação por 2 minutos. Em seguida, eu vou contextualizar esse tema de uma maneira uma maneira ampliada, ali aproximadamente 5 minutos. Cada debatedor terá 5 minutos para expor as suas ideias, e nós vamos abrir aí um período para esse rico debate, certamente, por cerca de 1 hora nessa mesa. E vocês podem fazer perguntas, né, pelo YouTube, pelo Facebook também, e eu vou sistematizando essas questões para endereçar aos nossos debatedores. E eu queria começar exatamente apresentando esses colegas de mesa,
e eu queria já também introduzir a professora Tatiana Dumé, que é a nossa diretora da Escola Politécnica, da Universidade Federal da Bahia, ela que tem uma graduação em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Salvador e tem um mestrado e doutorado, mestrado pela USP e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, né? E tem uma experiência aí, trabalha muito com temas relacionados à estrutura de concreto e atua em temas como concreto armado, concreto com dimensionamento e projeto estrutural, mas tem também aí uma visão sistêmica da nossa universidade, já é diretora em seu segundo mandato da Escola Politécnica e vai certamente contribuir bastante para esse debate, porque todos nós temos uma preocupação central nesse momento. Quais são as condições da nossa comunidade estudantil, quais são as condições da população no que se refere a essas tecnologias digitais, para que possamos estabelecer um plano de trabalho, né, sem que as assimetrias sociais sejam acentuadas, sem que nós tenhamos, novamente, uma desigualdade social que vai implicar uma desigualdade no acesso desses recursos. E é isso que nós queremos também problematizar na noite de hoje. Mas eu queria já passar a palavra para a sua apresentação inicial, da professora Tatiana Dumé, nossa diretora da Escola Politécnica. Muito obrigado, Tatiana, por sua participação nesse debate. Obrigada, Messias, obrigada pela apresentação. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande, né, participar desse congresso, dessa mesa com meus colegas diretores, que estamos aí sempre buscando a melhoria da universidade, e discutindo um tema tão importante como o da inclusão digital, nesse momento ímpar que a gente está vivendo no Brasil, em especial no ensino superior. Eu quero aproveitar o momento para parabenizar João, parabenizar Miguel e toda a equipe, né, que está organizando esse congresso, que já vem quebrando aí vários paradigmas e mantendo conectadas aí não só todas as pessoas da UFBA, mas de Salvador, da Bahia, do Brasil, de outros países que estão aí participando ativamente do nosso congresso. Então, parabéns à UFBA pela iniciativa, pela organização. Agradecer a Tiago e ao Wilton, que estão aqui dando apoio para a gente nessa mesa, fazendo um trabalho aí primoroso. Então, é um prazer muito grande estar participando desse momento e poder contribuir aí com algumas palavras. E agradecer aos meus colegas de mesa por esse momento tão importante que a gente vai estar trazendo algumas considerações, né, e esses desafios que a gente tem, não só em relação a hoje, mas em relação ao futuro, que é em relação à inclusão digital no ensino superior, que é algo que a gente precisa urgentemente colocar em funcionamento de uma forma muito abrangente. Eu vou falar rapidamente agora, porque eu vou querer um minutinho a mais aí na segunda parte da nossa apresentação. Então, é um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada pelo convite e tenho certeza que teremos uma excelente noite. Até daqui a pouquinho. Obrigado, Tatiana. Eu queria só reiterar, nós temos várias pessoas participando já por meio do YouTube, por meio do Facebook. Então, estou vendo aqui o Gustavo Carvalho, a Cláudia Santana, a Márcia Magalhães de Faria, da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da UFBA, Gilca Pimentel, Maria Silva, Vianney Santiago, a Patrícia Petitinga, da Federal do Recôncavo da Bahia. Patrícia, um beijo. Rosana Munhoz, Carolina Alves, Marcela Novo, Ademar Nogueira, muita gente aqui também escrevendo, Kleber Lima, do IMS, da Universidade Federal da Bahia, Dorival Júnior, de Montes Claros, Unimontes, professor Horácio Filho, que foi diretor da Escola de Administração da UFBA, né, até recentemente, um grande abraço, Horácio, Daniela Oliveira, do Prof. Letras, professora Débora Abdala, do programa Onda Digital, obrigado também por participar, certamente vai ajudar a gente nesse debate. Carolina Alves, gente, eu vou falando aos poucos aqui o nome de algumas pessoas, a Jucinei também, Jucinei Carvalho, enfim, né, bastante gente já participando aqui da nossa mesa. E eu queria também já passar a palavra para apresentar a segunda participação nossa, né, a professora Suzana Barbosa,
que é diretora da Faculdade de Comunicação, a professora Suzana, que tem aí uma larga experiência no estudo do jornalismo digital, professora do programa de pós-graduação em comunicação em culturas contemporâneas, programa aqui da nossa universidade, e ela também que vem trabalhando aí com temas relacionados ao jornalismo em base de dados, jornalismo móvel, convergência jornalística, e ela também recebeu em 2008 o prêmio Adelmo Genro Filho de melhor tese de doutorado em jornalismo no país. Então, é um prazer ter você aqui, Suzana, nesta mesa, e a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, Messias. Boa noite à minha colega Tatiana, aos meus queridos colegas aqui, diretores, nessa mesa que nós propomos com esse desafio de discutirmos o ensino e a inclusão digital, experiências e desafios em tempos de pandemia. Eu quero saudar a todas e todos também aqui que nos acompanham nessa nossa sessão, dizer que é um grande prazer estar participando dessa mesa, neste congresso virtual da UFBA, que é um congresso que certamente está fazendo história, né? Estamos com mais de 36 mil inscritos e participantes da UFBA, mas também de várias universidades aqui da Bahia e de outros estados. Isso é muito importante e eu quero, então, saudar todas e todos vocês, deixar mais uma vez registrado parabéns a João e toda a equipe, a administração central, por essa iniciativa na nossa UFBA. Espero que tenhamos, então, uma boa mesa com discussões que possam aqui hoje nos colocar mais clareza sobre aquilo que nos demanda tão fortemente nesse momento. Agradeço e logo em seguida, então, falaremos mais um pouco sobre essa temática. Obrigada, Messias. Devolvo a palavra. Obrigado, Suzana. Obrigado aí mais uma vez por sua participação. E agora também eu queria introduzir o nosso colega diretor da Faculdade de Direito, o professor Júlio Rocha. O Júlio Rocha, que tem aí se dedicado muito aos estudos dos direitos humanos, controle e participação social, um tema absolutamente central hoje na sociedade brasileira, direito ambiental. Júlio, que tem, de fato, aí um longo percurso na vida política do nosso Estado e conhece bem de perto as desigualdades, as distinções, as assimetrias no nosso Estado. Ele que possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado pela PUC de São Paulo e também doutorado pela mesma universidade, né, com passagens no exterior, né, complementando a sua formação, e dirige a Faculdade de Direito, a nossa tradicional e sempre inovadora Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, uma referência nacional, né, do direito em nosso país, do ensino do direito no Brasil. Júlio, muito obrigado por sua participação também nesse debate. Gente, boa noite a todas e todos, meus colegas diretores e diretoras aqui presentes. Acho que assim, o tema é fundamental. Acho que primeiro também registrar a importância desse congresso, com quase 40 mil inscrições. Eu acho que foi uma posição importante da reitoria, do reitor João Carlos Salles e do vice-reitor Paulo Miguez. Diversas mesas participando, com debates simultâneos dos mais relevantes. E esse tema, o tema do ensino superior, inclusão digital, experiências e desafios em tempos de pandemia, foi um tema discutido por nós, diretores e diretoras. Existem experiências de debate, então eu vou falar daqui a muito pouco tempo de uma experiência que nós fizemos junto à CAPES, a chamada Universidade Aberta do Brasil, foi uma experiência muito exitosa, eu vou falar um pouco dessa experiência. Nós tivemos, pela primeira vez, a Faculdade de Direito oferecendo cursos EAD, e com a chancela do Ministério e com o apoio da Superintendência de Ensino à Distância. Então, logo mais eu vou explicitar esses cursos, como eles se realizaram, os resultados extremamente positivos e, ao mesmo tempo, o que requer. Ou seja, trabalhar com ensino à distância não é algo simples. Eu posso dizer, porque fui coordenador de 2 cursos
dá muito trabalho, exige muito profissionalismo, capacitação e formação continuada de docentes, de monitores e de técnicos que trabalham no sistema. Então, é um tema importante. E, atualmente, também é outra novidade, nós temos uma graduação tecnológica na Faculdade de Direito, também pela CAPES e com apoio da SEAD. Ou seja, nós temos um curso de graduação além do curso jurídico, e eu também vou falar daqui a pouco sobre isso. E falar, por último, da proposta nossa, já aprovada no departamento, pronta para ir para a congregação, do mestrado profissional em Direitos Humanos e Contemporaneidade, também semipresencial. Então, um pouco essas reflexões, que dificuldades nós tivemos, como lidar com o ensino à distância, qual a necessidade e as estratégias necessárias pedagógicas, é um pouco essa reflexão que a gente vai ter. Então, eu queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui, esse que é um congresso que vai além das fronteiras, então eu vi aqui na menção do querido Messias, diversos participantes de diversos estados, isso é uma coisa muito boa, porque a universidade tem essa função de abrir, compartilhar e interagir. Um grande abraço, até daqui a pouco. Muito obrigado, Júlio. Mais uma vez agradeço a sua participação e queria introduzir também mais um dos nossos debatedores, o professor Evandro dos Santos, nosso colega diretor do Instituto Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia, um velho colega. Estamos aqui no Conselho Universitário há algum tempo da nossa universidade, Universidade Federal da Bahia. Evandro vem desenvolvendo aí um trabalho frente à direção, articulando muita gente no tema relacionado à educação e inclusão digital. Ele que é bacharel em matemática pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado pela Universidade Federal do Ceará e o doutorado pela Unicamp. Ele comanda, portanto, o nosso Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia e se dedica a temas relacionados à geometria dos espaços homogêneos, vários temas aí relacionados também à utilização das tecnologias na educação. E a participação de Evandro se traduz em algo muito importante, porque o próprio Instituto de Matemática e Estatística é um instituto central para diversos cursos em nossa universidade. É um instituto que tem uma grande demanda de componentes curriculares, de programas de formação, de programas acessórios também de apoio à graduação, e certamente ele vai nos ajudar muito com essa visão daquilo que o Instituto tem promovido em termos de iniciativas na nossa universidade. Evandro, muito obrigado por sua participação também. Boa noite a todos e todas. É importante parabenizar a gestão da universidade, professor João Salles, professor Miguel, professor Eduardo Mota, professora Dulce. Fazer um congresso no meio de uma pandemia é uma tarefa difícil. Mais difícil ainda fazer um congresso virtual, primeiro, né? E tendo essa quantidade de pessoas participando, estamos chegando a 40 mil participantes, uma participação bem significativa, pessoas de várias partes do Brasil, poderia dizer até pessoas do mundo todo. Outro dia assisti um trabalho de uma pessoa do Chile, se eu não me engano. Então, a gestão está de parabéns. O Instituto de Matemática, ele é pioneiro no EAD na universidade. O primeiro curso de graduação da UFBA, da modalidade AD, né, modalidade à distância, foi tocado aqui no curso, aqui no Instituto de Matemática. E, como bem disse nosso colega Júlio anteriormente, não é fácil trabalhar com ensino à distância. Ainda há muitos entraves, há muito preconceito quando você fala que a matéria ou o curso é à distância. Isso, a gente precisa quebrar isso. E eu espero trazer um pouco da experiência do nosso instituto na minha fala. Eu vou reservar, vou deixar guardado aqui para falar no momento adequado, falar um pouco da experiência do instituto, o que é que nós aprendemos com quase 12 anos aí de oferta de curso de graduação à distância, o que é que nós estamos propondo para a universidade, o que é que nós enxergamos que a universidade pode fazer, não apenas no momento da pandemia, a pandemia evidenciou algumas coisas que poderiam ter sido tocadas anteriormente, mas
mostrar para a universidade alguma coisa, pelo menos assim, um caminho que a gente possa começar a trilhar no sentido de desenvolver o ensino à distância na nossa UFBA. Obrigado. Muito obrigado, Evandro, também por sua participação. E eu vou apresentar também, vou introduzir o nosso colega, professor Sérgio Eckermann, que é diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, Sérgio, por participar. Sérgio, que tem graduação, mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo por nossa universidade, arquitetura que tem uma importância fundamental agora também nas sociedades, e nesse momento da pandemia, porque estamos falando de espaços, deslocamentos, estamos falando de mobilidade, de isolamento, de adaptação e customização de determinados ambientes. Uma das questões que nós estamos tratando agora, teremos de tratar muito em breve, como será o funcionamento, os deslocamentos, os nossos espaços de formação, uma vez que teremos aí, certamente, demandas de distanciamento, enfim, uma nova configuração desses ambientes. E o Sérgio tem uma passagem também fora do Brasil, foi pesquisador visitante na Columbia University, em Nova York, e tem experiência em arquitetura e urbanismo, trabalha com temas como requalificação urbana, intervenções projetuais em edifícios e sítios pré-existentes e arquitetura religiosa, ou seja, tem um conhecimento pleno aí também desse pensamento dos espaços e ambientes contemporâneos. Sérgio, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Messias, obrigado, agradecer mais uma vez pelo acolhimento seu dos colegas nessa mesa, me sinto honrado. Não posso deixar também de registrar parabenizar a gestão, João e Miguel, por essa incrível experiência que é o Congresso. Eu acho que realmente um fórum coletivo de discussões e mostrar a UFBA em movimento nesse momento tão importante. E falo aqui, quer dizer, me coloquei aqui nessa mesa ao lado, acho que de colegas que já vão mostrar uma experiência mais importante na área do ensino à distância e da inclusão digital nesse campo, para falar da perspectiva da arquitetura do urbanismo e talvez mostrar uma outra face, a face da universidade onde o EAD não habita, por uma série de questões que eu vou tentar desenvolver na minha fala, no tema apesar das grandes incursões tecnológicas pelas quais passa o campo da arquitetura e urbanismo já há muitos anos, e, ao mesmo tempo, a partir disso, então, tentar entender que ideias podem emergir desse momento, né, no sentido de que esse campo da arquitetura e do urbanismo penetre nesse mundo do digital, da troca digital, do ensino à distância, com responsabilidade no campo da inclusão com outros, e de forma isonômica, né, com outras experiências dentro da universidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Bom, vou fazer também aqui mais algumas sinalizações de pessoas que estão participando. Selma Mâncio, aqui da nossa universidade, Sheila Rezende, do Instituto de Biologia, já falei da Jucinei Carvalho, da Federal de Alagoas, muita gente participando de fora do estado, professor Moisés Viana, né, do doutorado em difusão do conhecimento, da UFB e da UNEB também, deixa eu ver o que mais aqui, Helena Avanzo, do IFBA de Camaçari, a Eliana, Márcio dos Santos, enfim, tem muita gente, Fabrício Souza, do IPS, Instituto de Psicologia, da nossa universidade, Serviço Social, enfim, tem muita gente aqui participando. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria agora introduzir o nosso tema, vou falar muito brevemente para contextualizar o nosso debate, eu vou compartilhar a minha tela aqui, exatamente para a gente poder fazer esse debate a partir de um breve roteiro. Aí, não sei se já está aparecendo aí para vocês. De sorte que a nossa ideia é exatamente
colocar em perspectiva, nesse debate, né, quais são as experiências e os desafios que nós estamos vivendo nesse período. E o que provocou esse debate foi exatamente, eu diria, o caráter compulsório de utilização dessas tecnologias digitais, uma vez que as decisões tomadas pelas autoridades sanitárias implicaram o confinamento das pessoas em suas casas, na sua maior parte, à exceção das atividades essenciais, e isso obrigou as universidades, as escolas, a tomarem algumas iniciativas para que algumas atividades fossem mantidas. Na nossa universidade, na Universidade Federal da Bahia, considerando um contexto absolutamente assimétrico de acesso a esses recursos, eu vou comentar isso mais adiante, o nosso conselho universitário decidiu pela suspensão das aulas, suspensão do nosso calendário acadêmico, mas não é uma suspensão da vida acadêmica, obviamente. Tanto é que o nosso congresso, como nossos colegas já falaram, né, é um sucesso, com quase 40 mil pessoas, e é uma universidade que continua funcionando, com algumas atividades essenciais presencialmente e outras mediadas por computadores, a exemplo dessa iniciativa aqui. Então, o que provocou esse debate foi exatamente esse uso compulsório, uma espécie de necessidade, onde certamente determinados setores, determinados segmentos se viram atropelados pela contingência, ou seja, esse isolamento demandou que as pessoas que estão trabalhando remotamente, o chamado home office, os estudantes, os professores, outros setores profissionais precisassem utilizar isso com um agravante, com um aspecto que eu diria que parece lateral, mas que é muito importante, sem o devido, em geral, sem o devido treinamento para a utilização desses recursos, sem uma espécie de infraestrutura, eu diria, tanto técnica como instrucional, para que pudessem, né, explorar, pudessem se apropriar desses recursos da maneira adequada para esse cenário. Obviamente, isso significa dizer que não dá para, de uma hora para outra, você transformar uma universidade que é basicamente presencial numa universidade que migra para o mundo digital quase que por completo. Até aqueles projetos semipresenciais já seria de um grande desafio. Imagine pensar isso para uma comunidade de 45 mil estudantes, como temos na Universidade Federal da Bahia. E isso nos remete a algumas questões que eu vou traduzir aqui a partir do resumo da nossa mesa. Então, o nosso objetivo é colocar em perspectiva a utilização desses recursos educacionais mediados por computadores e dispositivos móveis, e eu explico daqui a pouco por que isso. Temos como eixo de debate o uso dessas tecnologias impulsionado pelo isolamento social, promovido em inúmeros países desde março de 2020 como uma medida sanitária contra a pandemia por Covid-19. O debate se desdobrará em uma análise de experiências e desafios enfrentados por estudantes e professores do ensino superior, com ênfase nos processos que podem ser assimilados pela comunidade acadêmica, considerando as assimetrias sociais, econômicas e instrucionais que repercutem no uso dessas tecnologias. É claro que para uma mesa que tem um tempo limitado, a gente certamente vai circunscrever o debate a esses dois, eu diria, ambientes, que são os recursos educacionais mediados por computadores, os ambientes virtuais de aprendizagem e os dispositivos móveis, uma vez que uma boa parte da população no Brasil tem acesso à internet por meio de telefone celular. É claro que quando estamos pensando nesses aspectos, não estamos pensando nas tecnologias digitais como elementos substitutivos ao ensino presencial, mas ele passa a ganhar uma centralidade no que se refere à sua condição anterior, ou seja, essas tecnologias eram usadas com uma certa reserva nas universidades e nas escolas, embora muitas universidades, sobretudo no segmento privado, tenham recorrido a esses dispositivos para a maximização, eu diria, do seu modelo administrativo, não é? Com aulas oferecidas para uma quantidade muito grande para estudantes,
sem, às vezes, o devido acompanhamento, o devido preparo, o necessário, eu diria, a necessária estruturação, não é, para que esse processo seja o mais pleno possível. Repito, sem substituir as atividades presenciais, uma vez que é fundamental a gente experimentar, viver, né, a universidade em sua plenitude. A pandemia por Covid-19 promove, certamente, uma espécie de globalização da doença. Não é à toa que nós estamos vivendo cenários absolutamente disruptivos, centros da cidade completamente esvaziados, diversas iniciativas, né, dos protagonistas da saúde pública hoje, como, eu diria, elementos hegemônicos no que se refere à tomada de decisão pelos governos, e isso tem dimensões importantes, repercussões também na própria universidade, e isso vai também, de certa maneira, sugerir para a gente que tipo de modelo se apresenta a partir de agora naquilo que nós podemos pensar ou talvez esperar do que será esse novo normal ou um novo anormal no pós-pandemia. Será que existe um modelo hegemônico? Será que existe uma estrutura pensada? Me parece que todos nós estamos em busca de alguns modelos que possam ser aplicados a esse cenário. Mas é importante lembrar que algumas universidades têm sinalizado algumas mudanças do seu funcionamento. Por exemplo, a Universidade de Cambridge anunciou recentemente, Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que ela não voltará às atividades presenciais até o final do ano, até que se tenha uma garantia, de fato, de que o retorno seja saudável para as pessoas, seja possível para as pessoas. Aqui no Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da sua reitoria, sugeriu que não será possível retornar às atividades presenciais se não for criada uma vacina para o Covid-19. Então, isso vai implicar uma série de desafios para nós, professores, para nós, estudantes, que pensamos aí forma de produzir conhecimento diante desse cenário. Lembrando que não é possível, obviamente, pensar a universidade e a utilização de computadores, tecnologias digitais, circunscrita à educação à distância. Não apenas para pensar a realidade da sala de aula, de novas salas de aula. Temos também as atividades de pesquisa, as atividades de extensão. Então, de que maneira a universidade hoje vai se configurar nesse cenário? Aqui tem uma matéria, por exemplo, que saiu no Le Monde, no dia 18 de maio, que atesta também essa preocupação, não apenas no Brasil, mas em todas as universidades no mundo inteiro. De que maneira essa geração Covid, como estão colocando aí, não é? Como é que nós vamos lidar com essas realidades, especialmente em países em que temos grandes contingentes de comunidades vulneráveis, não é, que têm pouco acesso à internet e que têm muitas dificuldades, não é, no que significa, de fato, aí, a inclusão digital. Eu usei essa imagem numa apresentação recente sobre biopolítica e pandemia para registrar exatamente isso. Quer dizer, nós temos grandes assimetrias sociais e, certamente, essas assimetrias, elas projetam desigualdades também no âmbito digital, né? Quer dizer, essa exclusão digital. Vocês estão vendo aí, por exemplo, que 70 milhões de brasileiros têm acesso precário à internet na pandemia, né? Durante a pandemia do coronavírus. Então, esse é um dado muito importante, muito grave para um país com essas dimensões, né? Para discutir também, para problematizar o tema de incluir pessoas no ensino superior, numa perspectiva de utilização dos recursos digitais. E temos aí, talvez, uma pandemia que é anterior à Covid-19, que é exatamente a desigualdade também no âmbito da educação. O problema é que talvez nós tenhamos, no Brasil, criado uma espécie de uma patologia da normalidade, para utilizar uma espécie de normose, né? O termo utilizado pelo Jean-Yves Leloup, pelo Pierre Weil, para discutir exatamente problematizar, né, aquilo que se configura também enquanto normal. Então, parece que, de certa maneira, numa outra perspectiva, nós naturalizamos essa desigualdade e parece que uma parte do Brasil, uma parte de determinados setores querem
naturalizar essa desigualdade e dizer, olha, se virem a partir daí, né, se virem a partir desse cenário. Foi o que fizeram, por exemplo, quando disseram, olha, as pessoas precisam do auxílio emergencial, e descobriram que quase 30 milhões de brasileiros que eles chamam eram pessoas desbancarizadas, ou seja, não tinham acesso a bancos, não tinham conta a banco. As pessoas acham que todos têm acesso ao celular, que todos dominam essas ferramentas. Até descobrir que tem milhões de brasileiros que sequer têm um registro de nascimento, uma certidão de nascimento. Então, é preciso colocar isso em perspectiva. Numa outra ponta, grandes desafios se colocam também para a universidade. Essa apropriação social da tecnologia, um certo retardamento, e aí eu quero lembrar o que eu conversava com o professor Nelson Preto na semana passada, que nós vimos discutindo isso desde metade da década de 1990, sobre a necessidade de uma infraestrutura tecnológica que comportasse, né, processos dessa natureza, de uma infraestrutura, de uma apropriação tecnológica que levasse a nossa universidade também para a internet, também para esses ambientes virtuais de aprendizagem. Ou seja, pensar a sociedade em rede passa também por pensar essas inúmeras assimetrias, e aí eu trago aqui uma imagem que não é tão nova assim, mas apenas para que a gente tenha a ideia de como é que seria esse mapa mundi se tivéssemos, de fato, né, um mapa estruturado a partir do grau de acesso à internet das populações. Então, vocês estão vendo aí, né, esses grandes cenários, né, de desigualdade também, né, países com diferentes formas de acesso, com diferentes graus de acesso à internet, o que atesta essa desigualdade numa escala global. E dizer para vocês que o nosso debate vai ser aberto agora. Já vou passar a palavra para os nossos interlocutores, agradecer, acho que me alonguei um pouquinho na fala, mas certamente voltaremos a esses temas durante os questionamentos. Muito obrigado, e eu já vou aqui passar a palavra para a nossa professora Tatiana Dumé, que vai ser a nossa interlocutora, né, a seguir. Muito obrigado. Obrigada, Messias. Eu queria pedir se pudesse colocar aí a apresentação ao lado, para que a gente possa mostrar aí algumas... Isso, muito obrigada. Bom, gente, então, eu vou falar um pouco, como já foi introduzido aí o nosso tema, o ensino superior, inclusão digital, experiências e desafios em tempo de pandemia, mas um olhar para o futuro, né? O que a gente está aprendendo desse momento que nós estamos vivendo e o que a gente pode tirar de bom nesse momento. Então, uma questão que tem se colocado bastante é essa, né? O uso de tecnologias digitais é a solução? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu, particularmente, acredito que não teremos uma única solução milagrosa que vai atender a todos. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente usar as tecnologias digitais no ensino, especialmente no ensino superior, é um caminho sem volta, e temos que estar preparados aí para isso. E o que é necessário para que o uso de tecnologias digitais seja acessível a todos? Porque a gente não pode achar como professor que vai aplicar essa tecnologia e é o aluno que se vire para poder estar com ela aprendida ou que ela possa ser utilizada. Então, a gente não pode simplesmente aplicar uma tecnologia se a gente não sabe que os nossos alunos vão ter condição de acompanhar. Então, primeiro a gente tem que saber usar e depois a gente tem que garantir o acesso de todos, né? Então, a gente precisa de inclusão digital, isso não é algo novo, né? Isso não é algo que a gente está falando agora por conta da pandemia, isso é algo que já se coloca aí há bastante tempo, e se a pandemia servir para que a gente dê um reforço maior nisso, para que isso ocorra de uma forma mais rápida, ótimo, né? Vamos ter tido aí uma coisa boa desse momento que estamos vivendo. Como o Messias já colocou, a gente tem aí diversas pesquisas, né? Feitas por diversos órgãos, como o IBGE e outros, que colocam sobre que tipo de equipamentos você encontra nos domicílios brasileiros. Então, de maneira geral, não vou entrar em todos os gráficos, só para a gente ter uma ideia, né, um panorama assim, deles.
De maneira geral, o que essas pesquisas mostram é que a grande maioria dos lares brasileiros, a grande maioria das pessoas, tem TV e celular. Né? Computador, pouquíssimas pessoas têm, principalmente no Nordeste, você pega algo em torno de 30%, vai ter computador e tablet. Mas TV e celular, a grande maioria, mais de 90% da nossa população, ou dos domicílios, tem TV e celular. Claro que a gente pensar em celular para a TV para o ensino superior é algo muito difícil, mas poderíamos pensar em ações para que possa ser utilizado aí o smartphone, né? Claro que também a gente vai ver, existem aí condições para isso. E o que seria necessário, imaginando que a gente iria usar, por exemplo, celular como uma opção, né? O que seria necessário para que essas tecnologias sejam acessíveis? Primeiro, depois do equipamento, é ter uma internet. E ter uma internet de qualidade. Não adianta você ter internet e que ela não seja de qualidade, que você não consiga acompanhar o que está sendo colocado aí. E, além disso, você precisa ter essa internet chegando a todos os lugares. Ela não pode ser só algo que fique ali nas grandes capitais, porque se a gente vai para o interior, para a zona rural, a gente já vai ter uma dificuldade muito maior. Então, a primeira questão é ter que ter internet, e internet de qualidade e gratuita, chegando aí a todo mundo. Não basta ter o equipamento em si. Depois, a gente precisa ter professores treinados. Também não adianta a gente ter aí as ferramentas e os professores não saberem utilizar essas ferramentas. Então, também isso não vai funcionar. Precisamos nos capacitar, nós como professores, né, nos capacitar para podermos utilizar essas ferramentas da maneira adequada, né, da maneira que venha realmente cumprir o objetivo do ensino superior, que é capacitar as pessoas, fazer com que elas se envolvam, fazer com que a gente forme bons profissionais. E, além disso, a gente precisa ter ferramentas, né? Não precisamos inventar nenhum tipo de ferramenta, já existem aí diversas ferramentas, a maioria delas gratuitas. Claro que muitas delas são gratuitas e tem uma parte que é paga, que é melhor, mas a gente tem várias ferramentas gratuitas, aí algumas que nem consomem tanto dado de celular, como o WhatsApp, por exemplo. Então, é a gente tentar pensar o que fazer para usar o ensino, as tecnologias digitais e que isso consiga alcançar a todos os nossos alunos. Então, bem resumidamente, para usar o celular, estou dizendo celular porque é algo que a gente sabe que está na maioria das pessoas, né? Mas isso vale para qualquer outro equipamento. É necessário ter uma política de internet de qualidade, inclusão digital, e para isso é necessário política pública. Não adianta, a gente não vai conseguir a universidade sozinha fazer com que isso aconteça. Então, nós precisamos mobilizar todos os principais provedores de serviço de telecomunicações para aumentar o serviço de conectividade com a internet para a educação online, e especialmente para as regiões mal atendidas. E atualizar a largura de banda das principais plataformas de serviço de educação online, para atender milhões de visitantes simultaneamente. Né? Esse é um desafio muito grande, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Saiu um relatório de uma ONG chamada Educase, que é uma ONG que fala sobre educação, e quando ela fala de educação superior, ela diz que existem aí algumas tendências chaves que podem acelerar a adoção de tecnologia no ensino superior. Então, imaginando que a gente vá adotar essas tecnologias, que eu particularmente acho que são bem interessantes. Então, primeiro, ela divide aí em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, ela coloca, que seriam coisas que a gente pode estar aplicando aí de 1 a 2 anos, seria o redesenho no espaço de aprendizagem. Então, sair da sala de aula física, por exemplo, não só redesenhar a sala de aula física, mas sair da sala de aula física para uma realidade aumentada, para a realidade virtual, né? Trabalhar com inteligência artificial na sala de aula. Então, a sala de aula seria uma sala de aula realmente virtual, não seria só aquele espaço físico ali com mesas e cadeiras. E projetos de aprendizagem híbrida, você não vai ter um curso inteiro de uma mesma maneira. Então, é mesclar tecnologias, então, ensino à distância, ensino presencial, no ensino presencial também trabalhar com outras metodologias ativas, a sala de aula também tradicional, em alguns momentos é importante, então é fazer um ensino híbrido, trabalhar aí com diversas formas de aprendizagem. A médio prazo é o avanço da cultura de inovação, isso na engenharia, que é a minha área, é fundamental, a gente trabalhar com incubadoras, aceleradoras, né, trazendo a inovação para dentro da universidade, e ter um foco crescente em medir a aprendizagem.
Como medir essa aprendizagem? A maioria hoje, pelo que eu vejo, assim, usa muito prova. Será que prova é a melhor maneira da gente medir essa aprendizagem? Tenho certeza que não é, mas é o que muita gente ainda usa, eu inclusive, porque a gente não consegue pensar outras formas, né? Ou ainda estamos muito devagar pensando nessas outras formas. Então, que outras formas a gente pode ter aí de medir essa aprendizagem que realmente consiga avaliar o que é que o aluno está absorvendo? E, a longo prazo, é repensar o funcionamento das instituições, isso é bastante difícil, como que a gente funciona, e o acesso do aluno a diplomas modulares desagregados, quer dizer, dar uma flexibilidade maior ao currículo dos alunos. Então, o aluno poder fazer o seu caminho nas áreas da engenharia, a gente ainda tem um currículo muito fechado, né, muito, assim, muito rígido, e como flexibilizar isso? Como dar a oportunidade da gente ter novas formas aí de interagir dentro das grades curriculares? Então, esses são desafios aí a longo prazo. E esse relatório fala também quais são os principais desafios para a gente conseguir isso, né? Para a gente conseguir realmente introduzir as tecnologias digitais no ensino superior. E ele divide em 3 tipos: os solucionáveis, que são que a gente entende e sabe resolver; os difíceis, que são, a gente entende, mas é difícil resolver, não é tão fácil; e os desafios extremos, que às vezes a gente não consegue nem definir o problema e para poder atacá-lo. Então, também muito rapidamente, para não invadir muito aí o tempo, os solucionáveis, por exemplo, é a melhoria da fluência digital, tanto dos alunos como dos professores. Então, nós, professores, temos que nos capacitar para que a gente possa querer que os alunos também tenham uma fluência digital. Primeiro, a gente tem que realmente estar aí nos capacitando. E o aumento de demanda por experiência de aprendizagem digital em design instrucional, trazer mais formas de salas de aulas diferentes, né? Então, que tipo de ferramentas a gente pode estar usando, como a gente vai introduzir isso no nosso ensino. As difíceis, a evolução do papel do corpo docente com estratégia de educação tecnológica. Isso não pode ser um único professor que vai resolver, eu vou aplicar isso na minha disciplina, vou fazer uma sala de aula virtual, vou botar aqui uns equipamentos. Não, isso tem que ser algo do corpo docente como um todo, tem que ser institucional. A gente tem que acreditar que isso é possível, e não é que todas as disciplinas serão assim, mas isso tem que ser algo que o corpo docente tenha como estratégia, e que a gente vá realmente buscando isso de uma forma organizada. E o preenchimento dessas lacunas de realização. A gente tem alunos que aprendem muito rápido, a gente tem alunos que não saem do primeiro ano, do segundo ano. Como reduzir esse gap aí, né? Como fazer com que a gente não tenha, que alguns alunos não tenham outro desafio muito difícil. E os desafios extremos é o avanço da equidade digital, né? Porque não depende só da universidade, depende de política pública, isso. Então, é muito importante a gente estar todo mundo pressionando para que isso ocorra. E a redefinição da prática de ensino, né? O que a gente está ensinando? Como a gente está ensinando? Como que a gente pode ensinar aproveitando os recursos digitais que estão aí sem perder qualidade, né? Que papel o professor tem hoje? Então, esse realmente é um desafio extremo aí que a gente tem como docente. E aí, no meio disso tudo, estamos nós, os professores, que eu acredito que para que ele consiga atender, né, todas essas demandas, a gente tem que trabalhar aí com 4 focos, eu acho. Primeiro, a gente tem que ter o conhecimento, né, científico, sem dúvida. Segundo, a gente tem que ter um propósito. A gente tem que ter o propósito de trabalhar com as tecnologias, de se capacitar e de fazer o melhor para o aluno. Isso tem que ser um propósito de cada um de nós, né? E, terceiro, temos que fazer um acolhimento, né? Temos que acolher os alunos que sabem mais, os alunos que sabem menos, os alunos que são de um tipo A, os alunos que são de um tipo B. Tem que haver um acolhimento de todos, para que a gente possa realmente motivá-los para que eles aprendam e queiram cada vez mais ser profissionais mais capacitados. E, por fim, temos que ter equilíbrio emocional, né? Porque se a gente não tiver equilíbrio emocional, nada disso aí a gente vai conseguir fazer. Isso é algo que a UFBA tem se preocupado bastante aí, com várias instâncias de apoio, não só ao estudante, mas aos técnicos e aos professores. Então, isso é necessário, cuidar da saúde mental de todos nós é algo muito importante. Então, o professor, ele precisa realmente ser um exemplo para o aluno, né? Tem uma frase do Anton Makarenko, que eu gosto muito, que diz o seguinte: o exemplo não é a melhor forma de se exercer uma influência positiva e duradoura sobre outra pessoa, é a única. Se a gente não faz a nossa parte, né, se a gente
não se empenha, não aprende, não tem uma fluência digital, como que a gente vai querer que o nosso aluno também tenha? Então, a gente tem que ser um exemplo, antes de tudo, para que o aluno também possa ali se espelhar e possa fazer a parte dele. E, por fim, gente, tem uma frase do professor Marcos Palacios que ele diz o seguinte: a tecnologia não muda a natureza humana, né? Então, se a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, se nós, docentes, não tivermos um propósito, não tivermos empenhados, né, em nos capacitar cada vez mais, em sermos acolhedores, não vai ter tecnologia certa que vai melhorar para os nossos estudantes. Então, acho que isso a gente tem que ter em mente, né? Trabalhar o professor e buscar usar as tecnologias digitais da melhor forma possível, porque eu acho que esse é um caminho sem volta que nós temos aí nesse uso de tecnologias digitais no ensino superior. Bom, era isso basicamente que eu queria trazer aqui muito rapidamente para vocês, espero não ter passado muito do tempo, e vou ficar à disposição aí depois para as perguntas. Obrigado, Messias, a palavra é sua. Messias, posso eu dar continuidade, já que pelo roteiro viria depois de Tatiana? Acho que ele caiu, então, para que a gente não perca tempo, eu vou dar prosseguimento, já que pela organização aqui da nossa mesa, após a professora Tatiana, seria eu exatamente que traria a minha exposição. Olha lá, Messias está aí, eu já estava iniciando para que a gente ganhasse tempo. Obrigado, Suzana. Vamos lá. Então, eu não vou fazer aqui uma exposição com uma apresentação em PowerPoint, mas, assim, a fala da professora Tatiana, e ela terminou justamente com a frase de um professor nosso da Faculdade de Comunicação, um colega bastante querido e que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e com quem eu tenho uma muito boa interlocução, também porque dividimos a coordenação do grupo de pesquisa em jornalismo online na Facom. Então, a partir da fala de Tatiana, eu gostaria só de iniciar a minha exposição destacando que essa pandemia global, claro, para ser pandemia, causada pelo Covid-19, tem transformado a ordem existente, nos forçando a mudar, né, de certo modo, radicalmente, entre outras coisas, o nosso comportamento por conta do distanciamento social nesse momento. Essas situações impactam o sistema educacional como um todo, e nós estamos vivenciando isso desde a pré-escola, ensino fundamental, médio, e, no nosso caso específico, no ensino superior, aquilo que vem se passando com as universidades. Num artigo do professor Miguel Rivera Alvarado, bem recente, ele publicou agora nesse mês de maio, ele diz que essas dificuldades, essas situações, né, que estão impactando o sistema educacional como um todo, nos colocam em uma encruzilhada nunca vista antes e que põe em risco sua estrutura, missão, significado e propósito, pois que as funções adequadas das instituições educacionais não estão podendo ser realizadas presencialmente. Nesse momento, a gente sabe que alguns países estão retomando de leve, né? Estamos vendo as dificuldades que vêm também colocando para esses países naquilo que diz respeito ao sistema educacional. Então, em apenas alguns meses, os fundamentos do planejamento e a relação ensino-aprendizagem foram dramaticamente afetados. Há alguns relatórios, a Tatiana aqui trouxe uma das pesquisas, mas há alguns outros, né? E um deles é intitulado Um Marco para Guiar a Resposta Educativa à Pandemia do Covid-19, de autoria do Fernando Heimers e Andreas Schleicher, indicam que as consequências afetarão pelo menos uma geração. Esse relatório é um relatório produzido, um desses autores, o Heimers, de Harvard, e o Andreas, ele é da Direção de Educação e Habilidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE.
Então, este relatório ele tem como objetivo apoiar a tomada de decisões na educação para desenvolver e implementar respostas educativas efetivas ante a pandemia de Covid-19. Sugere aí às organizações e aos sistemas educativos como um todo o desenvolvimento de planos para continuar as atividades de ensino e aí indicando modalidades alternativas que são necessárias nesse momento de isolamento social, e, nesse caso, colocando a educação online como uma dessas modalidades alternativas para o ensino. Eu introduzi com colocando aqui um pouco do que traz o artigo desse professor espanhol Miguel Alvarado, e também eu gostaria só de rapidamente contextualizar um pouco de onde eu falo, ou seja, eu estou aqui representando a Faculdade de Comunicação. A Facom tem uma história de experiência com um desenvolvimento pedagógico em algum sentido, mas principalmente naquilo que nós consideramos na área da extensão. Concursos, né? Isso lá desde 1997, ou seja, isso já mais de 2 décadas, né? E que ao longo desse tempo foram experiências importantes, né? Como, por exemplo, o projeto Sala de Aula, que foi criado pelos professores André Lemos, Cláudio Cardoso e Marcos Palácios, naquele momento com professores do Centro de Estudos e Pesquisas em Cibercultura. Inclusive, um centro que, no Brasil, ele acabou sendo uma das referências, né, nessa área de investigação no uso das tecnologias digitais. Esse projeto Sala de Aula consistiu em espaço de experimentação de técnicas de ensino à distância, utilizando a internet como meio de comunicação, com a aplicação do conhecimento gerado pelas pesquisas teóricas em andamento neste grupo, que era um grupo, claro, formado como uma linha também de pesquisa existente até hoje, não mais com o nome de cibercultura, mas como comunicação e cultura digital, no programa de pós-graduação em comunicação e cultura contemporâneas. Esse primeiro curso oferecido, naquela época intitulado Introdução à Cibercultura, foi uma primeira experiência de ensino dessa modalidade no norte e nordeste do país. E, a partir daí, do Sala de Aula, a Faculdade de Comunicação experimentou com outras iniciativas no âmbito da pesquisa teórica e aplicada, com redes de pesquisa também internacionais e que geraram publicação de livros, manuais, inclusive de ensino, no caso específico do jornalismo online, por exemplo. Esse é um contexto forjado e que a gente tem um corpo, no caso, alguns docentes da Faculdade de Comunicação com habilidades para o uso de tecnologias digitais. Isso é uma realidade? Mas isso não significa dizer que nós temos uma unidade completamente pronta para, num momento como esse, por exemplo, passar a adotar alternativamente algumas práticas de ensino à distância. Nós sabemos que, nesse momento, por exemplo, a própria UFBA, como aqui foi colocado numa mesa pela superintendente da SEAD, a Márcia Rangel, que é a superintendente de educação à distância da UFBA, com pesquisas para que possa vir a respaldar a atividade da universidade. Pesquisa tanto com docentes como com estudantes, para entender e situarmos um pouco sobre quais habilidades como estão os professores da universidade e, por outra parte, como os estudantes também, qual é a sua situação, ou seja, em relação a equipamento, em relação à realidade doméstica de cada um, no acesso não só a equipamentos, mas principalmente também à conexão. Nesse sentido, no ensino de graduação e de pós-graduação, também compreendendo todas as dificuldades resultantes da situação de pandemia, né? E daí a gente precisa compreender como, no artigo do professor Antônio Fidalgo, atualmente reitor da Universidade da Beira Interior em Portugal, ele fala algo que é bem interessante no sentido de localizar. Ele diz que o uso desses recursos, das tecnologias digitais como um todo, colaboram, cooperam, são importantes nesse momento, mas que realmente não há como
se pensar numa substituição, né? Claro, aqui a gente já está começando a discutir um pouco a situação de soluções híbridas que possam vir a serem implementadas, embora nós saibamos da dificuldade que será o retorno presencial das nossas atividades de ensino. Mas, nesse caso, considerando a universidade como esse espaço simbólico onde se materializa a convivência no espaço da sala de aula e também nos espaços informais, né? E os colegas que me antecederam, o professor Messias e a professora Tatiana, também deixaram isso aqui evidenciado em relação às assimetrias, às desigualdades, né? Então, a gente não pode deixar que ocorra as desigualdades sociais, sejam acentuadas com as limitações que são reais para o ensino à distância. Precisamos, então, manter a qualidade assegurando a inclusão. Nesse caso, a pesquisa, por exemplo, da UFBA, que a SEAD já disponibilizou no seu site, por exemplo, tanto em relação aos docentes como aos estudantes, e outras universidades também em países europeus, a própria Espanha, eu tive a oportunidade de responder uma pesquisa, por exemplo, que um colega espanhol enviou, justamente mapeando um pouco de o que estava sendo feito nesse momento em outras universidades, no que diz respeito ao uso de softwares dos mais diversos tipos, e o que de metodologia, como os professores estavam atuando. Então, é um desafio que se coloca tanto para países como o nosso, países em desenvolvimento, mas para países desenvolvidos. É certo que se tem uma condição muito maior em relação aos estudantes, por exemplo, possuírem equipamentos e condição de conexão mais ampliada, né? No Brasil, sabemos, aqui foram trazidos dados pela Tatiana, que temos uma desigualdade absurda, um fosso digital, ainda hoje, ainda 2020, né? E que certamente se agrava com a situação econômica também, nesse momento. Então, eu trago aqui alguns pontos nesse sentido, até pela preocupação, nesse momento, de ler e buscar mais informação sobre quais possíveis caminhos para nós, né? Então, do ponto de vista dos docentes, dos professores, que já foi falado também, tem os técnicos, isso envolve também todo um conjunto das categorias que formam a universidade, né? E nós precisamos levar em conta que se um modelo híbrido pode ser o mais bem que se acomode à nossa realidade, nós estamos falando em maio de 2020 e sabemos, pelas projeções, que teremos dificuldade desse retorno presencial tão efetivo. Então, no momento agora, como é que nós podemos pensar de modo alternativo uma combinação de atividades acadêmicas para também estimular estudantes, que nós sabemos que nesse momento passam também por dificuldades, e aí a gente tem que entender o próprio ambiente doméstico, né? A dispersão que traz, porque a delimitação de espaços onde nós sabemos claramente que vamos para a escola, porque ali é o ambiente onde nós aprendemos, vamos para a universidade, que aquele é o nosso ambiente, né? Em casa, nós estamos acompanhando dificuldades diversas nos mais distintos âmbitos, níveis da educação, que isso é também um fator, de fato, fundamental e que a gente precisa considerar. Então, nesse sentido, manter a qualidade, assegurando a inclusão, com uma formação docente necessária, habilitando os professores para lidar com as tecnologias. Sabemos que hoje já temos um conjunto de professores com muito maior habilidade, mas ainda assim sabemos também que é real a demanda por melhor conhecer, principalmente em relação às metodologias, a plataformas de ensino, de ambientes de aprendizagem efetivos, né, para além de redes sociais e de outras que podemos também elencar para esse uso.
aí a gente fala dessa questão da profissionalidade docente, né, que está associada a diversos aspectos, tais como o conhecimento profissional específico, a expressão da própria maneira de ser e atuar como docente, desenvolvimento da identidade profissional construída nas ações do professor e à luz das demandas sociais, internas e externas, as competências e desenvolvimento das habilidades próprias, conquistadas durante a sua formação, né, e a qualificação, a atualização, que é contínua e deve ser contínua, e criando toda a possibilidade de construção dessas experiências. Obviamente, pensando, né, na formação ética integral, essas metodologias adequadas e prevendo as distinções nas diversas áreas do conhecimento. Nessa mesa aqui, nós temos reunidos colegas diretores que falam de campos distintos do saber, área de humanas, das ciências sociais aplicadas, área das exatas, das engenharias. Então, temos uma complexidade bastante importante nesse aspecto, né? Com relação à questão da conectividade, no nosso caso, de uma universidade pública, nós precisamos também ter em mente que é importante e é preciso demandar do Estado, do governo federal, do Ministério da Educação, recursos para assegurar o direito social de conectividade. Isso, e principalmente para prover a infraestrutura que as universidades necessitam para implementar aquilo que diz respeito a essas atividades, os ambientes de aprendizagem, os ambientes digitais de aprendizagem, para que seja feita da melhor maneira possível. Sem esse aporte, eu creio que é, de fato, bastante difícil, né, que a gente possa vir a conseguir uma adequação nessa nossa realidade para aquilo que a gente necessita. O ensino à distância, as plataformas, as ferramentas, elas são uma realidade, são um componente importantíssimo, mas a gente precisa pensar no conjunto, no todo, para assegurar. Então, há uma responsabilidade aí também do poder público nesse aspecto, e, para além disso, eu creio, as próprias empresas, a iniciativa privada, as empresas que desenvolvem soluções tecnológicas, os equipamentos, que também, em parceria com as universidades públicas, possam prover equipamentos e conexão aos estudantes. Isso é importante. O celular, a gente sabe que é o dispositivo mais difundido em uso no país. Só que o celular, e nós vimos um pouco isso, acompanhamos com relação ao Enem, o que veio à tona. Não é possível aprender apenas com a tela do celular, delegar apenas para um dispositivo móvel com a tela, que às vezes depende da possibilidade de aquisição de um equipamento melhor, com memória, isso é importante, né? Então, para permitir, de fato, essa inclusão e que essas atividades se deem de maneira mais efetiva. Então, eu creio que temos muitos desafios e se a gente pensa assim, não tão para mais e mais à frente, mas nós estamos lidando com um problema que é real e que é agora e que nos exige muito nesse momento. Eu sei que a universidade está planejando bastante para que nós possamos ter soluções dentro da Universidade Federal da Bahia que, de fato, possa agregar e que sejam desenvolvidas da melhor maneira possível para a sua implementação efetiva. É isso, eu deixo, por enquanto, esses pontos para que a gente possa prosseguir com as falas dos colegas e o debate. Obrigada. Obrigado, professora Suzana. Só mencionar rapidamente também mais algumas pessoas aqui participando. O Gessé Ferreira está falando sobre a nova realidade dos cursos EAD, por conta do isolamento. O professor Erisvaldo de Jesus, da Escola Politécnica. Professora Elaine Varela, da UFBA. Pós-graduação da UFRG também presente, por meio de Simone Borges. Maurício Cardial. Deixa eu ver quem mais aqui. A diretora do Instituto de Ciência da Informação, e o Denise Novo. Célio Mendonça. Deixa eu ver quem mais aqui.
A Jucinei Carvalho fala sobre as desigualdades que antecedem a pandemia e que estão sendo acentuadas nesse momento. Já fica aí com uma provocação para a nossa mesa. A professora Ariadne Moraes, da Faculdade de Arquitetura. Cínzia Barreto menciona que a sua preocupação com a cultura da automação de ensino e a solidão dos estudantes e de professores como um elemento empobrecedor da experiência educacional. Uma questão muito interessante que a gente vai tentar debater aqui daqui a pouquinho. Então, vamos diretamente agora para a fala do professor Júlio Rocha, diretor da Faculdade de Direito da nossa universidade. Agradecer as colegas que me antecederam. Eu já estava aqui achando fundamental o debate. Pena que o nosso tempo é um tempo curto. Eu queria, se possível, a apresentação, não sei se está na tela. Eu queria uma ajuda sua aqui no fundo das coisas de casa. Vamos lá. Que reflexões eu trago? Depois do que Tatiana Domê tratou, e a Suzana também tratou, abordou, refletiu, qual o lugar de fala meu? Eu coordenei nos últimos 3 anos 2 especializações CAPES, Universidade Aberta do Brasil, pela Júlio, SEAD. Só me permita você compartilhar sua tela para que a gente possa ver o slide também. Tá, fica aí agora. no rodapé. Veja se conseguimos compartilhar. Conseguiu ou não? Agora. Obrigado. Conseguiu? Então, assim, que experiência é essa? Nós tivemos uma experiência nesses 3 últimos anos de 2 especializações, todas elas em edital público da CAPES. Eu acho que é uma coisa importante que a gente diga, a universidade disputou editais da Universidade Aberta do Brasil, oferece cursos gratuitos. Esses cursos têm públicos definidos, inclusive, especialmente, professores do magistério, e outros que têm uma aderência com o tema. Então, pela primeira vez, a Faculdade de Direito ofereceu uma especialização lato sensu gratuita. Essa especialização foi em 3 polos, em 2017 e 2018. Nós trabalhamos Itabuna, nós trabalhamos São Francisco do Conde e Paulo Afonso. Foram 3 polos da Universidade Aberta do Brasil. Tivemos 75 discentes com TCCs defendidos. O curso era um curso de 34 horas, com 12 disciplinas que eram EAD, semanalmente com trabalhos, acompanhamentos e fóruns, e encontros presenciais com avaliação, sempre a cada 2 meses. Então, a minha experiência em EAD é uma experiência que mescla o EAD com o presencial. Aliás, o encontro presencial ele é fundamental para conhecer o discente, a discente, para interagir o professor, o monitor com a turma, para tirar dúvidas, para motivar os estudantes a continuar no espaço virtual. Outra especialização que nós fizemos, então, essa foi concluída, 75 discentes se formaram, lideranças indígenas, quilombolas, servidores públicos, docentes do magistério. Então, foi uma pós com grande procura e um diferencial do ponto de vista da concepção da matriz curricular. Então, nós fizemos emendas, disciplinas foram dadas de uma forma diferenciada, a abordagem foi feita de uma forma diferente, ou seja, que requer do professor conteudista, inclusive esforço, não só de elaborar os seus materiais, como interagir e participar nas relações com os estudantes no ambiente virtual. Então, o ambiente virtual, a sala virtual, ou seja, o nosso Moodle é a sala de aula, tá? Outra pós que a gente fez é recente, a gente teve defesas, inclusive, muito recentemente, aliás, as 75 defesas de discentes foram públicas, em banca, assistidas por muita gente, e foi muito interessante. Recentemente, a gente fez a especialização também em Direitos Humanos e Contemporaneidade. Das 30 propostas que a UFBA fez, essa foi uma das poucas que foram aprovadas já no governo Temer. E, ao todo, nós conseguimos fazer 145 discentes defenderem seus TCCs, também em defesas públicas, com bancas, com participação da sociedade, com intervenções, e dizer também, outra motivação, esses foram mais 5 polos, nós trabalhamos com Salvador, com Teixeira de Freitas, com Vitória da Conquista, com Ceabra, trabalhamos com Itaberaba e Vitória da Conquista, que foi muito interessante, a universidade foi para a ponta, que eu acho que é um dado muito interessante, a participação dos estudantes, a forma que a gente pode chegar. A Faculdade de Direito desce
de certa forma, do seu lugar aqui na Graça, no Vale do Canela, para ir para Teixeira de Freitas, para Vitória da Conquista, para Ceabra, para Itaberaba, para Salvador. Então, é um espaço muito interessante. Recentemente, há coisa de 2 anos atrás, nós temos um curso de graduação tecnológica em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Também é um curso que está sendo efetivado pela Faculdade de Direito, é um curso tecnólogo, também atendendo a editais da CAPES, e que a SEAD é a nossa parceira. E, recentemente, a gente está com uma proposta, alinhavando uma proposta, um mestrado profissional EAD, ou seja, semipresencial, com uma proposta de 75 vagas, em parcerias com instituições públicas. Hoje, qual é a grande discussão nossa? Nós ainda não temos um marco conceitual da UFBA para mestrados profissionais, mestrados EAD. É uma discussão que a gente vai ter que fazer junto aos conselhos superiores, avançar na perspectiva dos requisitos presenciais, do percentual, inclusive, de aulas presenciais. De tudo isso, diante das falas que foram feitas, eu não quero nem discutir pós-pandemia. Nós vamos ter debates sobre isso ainda neste congresso. Inclusive, vou participar de uma mesa na próxima sexta-feira discutindo esse tema, o que fazer pós-pandemia, mas quais as considerações que eu faço no lugar de fala da universidade pública? Primeiro, os nossos cursos são cursos, em geral, aprovados em editais públicos, ou seja, tem a chancela de processos seletivos existentes, com conteúdos programáticos, com objetivos, público-alvo bastante definidos. Qual a observação que eu faço? De logo, cursos EAD não são simples de serem fornecidos, realizados, propostos. Nós precisamos ter equipe de coordenação geral, equipe de coordenação acadêmica, coordenação do AVA, secretaria acadêmica, secretaria administrativa, monitorias. Aliás, todas são extremamente importantes. Então, uma monitoria com falha prejudica um curso, uma secretaria acadêmica também, uma coordenação também. Então, acho que essa interação é fundamental. Dizer também que a gente precisa, no EAD, o suporte com equipe de AVA, designer, estúdio, gravação, avaliação, polos EAD na ponta. Eu já vi várias coordenadoras de polo EAD aqui são fundamentais. É o polo AB que nos dá a motivação do encontro presencial, dos abraços presenciais. Além disso, acompanhamento, avaliação, motivação dos discentes, porque se a gente não motivar o discente, deixa o curso. Formação continuada do docente, porque uma coisa é formar o docente para o presencial, outra coisa para o EAD. Preparação de material, conteúdo, diálogo com discentes por polos e presença nos polos. Então, e lembrar que o estudante, o discente nosso do EAD, é discente da universidade. Ele tem acesso à biblioteca, ele tem acesso a serviços, ele tem acesso ao serviço médico, ele tem acesso a direitos que qualquer discente tem no regime interno da universidade, da pós-graduação e da graduação. Por último, dizer que esses, em geral, as defesas nossas sempre tiveram defesa pública de trabalho, de conclusão de curso. E, além disso, tem outro desafio: aprovar no colegiado do programa depois do curso ser concluído, depois passar na congregação da unidade, passar no CAPEX, até a concessão do diploma do aluno. Então, eu quero dizer, só levantando como preocupações, ponderações, falar de EAD é algo para as universidades públicas, algo muito sério, algo que exige muita dedicação. Aliás, eu sou coordenador de EAD, dá muito trabalho coordenar a EAD, dá muito trabalho motivar a equipe interna, dá muito trabalho manter um nível de qualidade, elaborar material, publicar material, fazer e-book, distribuir esse material para que a gente possa ter um momento pedagógico com resultado. Eu vim de uma área que é positivista, é uma área extremamente de uma concepção pedagógica que precisa avançar muito do ponto de vista da participação. Nós vivemos um desafio crítico de construir uma forma de direito diferenciado. Então, esse foi o nosso desafio nesse processo. O que vem pela frente, acho que nós precisamos pensar. Messias, um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Vou passar para as demais experiências que vão vir por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, por essa visão panorâmica que você nos ofereceu sobre as experiências da Faculdade de Direito no âmbito da educação à distância. Temos mais algumas presenças aqui. O Deusvaldo Almeida, do Polo da Universidade Aberta do Brasil, de Campo Alegre de Lourdes, aqui na Bahia. Renata Inês, Diana Paula, mais algumas pessoas aqui, Alberto Leal, questionando, né, os aspectos didáticos, né, nesse processo todo, em todo esse contexto. Enfim, eu vou passar a palavra agora, então, para o nosso colega diretor, professor Evandro, diretor do Instituto de Matemática e Estatística aqui da Universidade Federal da Bahia.
Boa noite. Uma apresentação falando um pouco da nossa experiência com EAD, no Instituto de Matemática e Estatística, e trazendo algumas propostas de ações para vencer essa coisa que foi bem colocada por Messias, por Suzana, por Tatiana, a questão da 70 milhões de pessoas sem acesso adequado à internet, por exemplo. Né? Então vamos lá. Primeiro falar um pouco do curso de licenciatura em matemática à distância na UFBA. Primeiro curso de graduação, como eu já disse anteriormente, na modalidade AD, à distância, né, da nossa universidade. Em 2 turmas, formamos 200 professores. Em algumas cidades, por exemplo, Jacaraci, que não tinha nenhum professor de matemática formado, e após 2 turmas, nós deixamos lá 8 professores formados em matemática na cidade de Jacaraci. A turma 3 está em andamento, está no 5º semestre, e temos previsão de abrir uma 4ª turma ainda esse ano, que Deus permitir, vamos aguardar. O curso, como bem colocou o Júlio, o curso tem muitas dificuldades de funcionar, por conta de uma série de fatores. Por exemplo, os polos não são adequados, a internet nas cidades não funciona corretamente, e nós temos uma cultura de preconceito quando se fala em curso à distância. Quando se fala em curso à distância, as pessoas têm um preconceito arraigado. Tem uma situação assim, curso à distância, tem pouco valor, não tem qualidade, e quem trabalha com curso à distância sabe, não é bem assim. Né? Bom, como é o nosso diagnóstico na UFBA do ensino à distância? Nos últimos 5 anos, aí houve um crescimento substancial. Né? Nós tínhamos, em 2015, apenas um curso de graduação, que era justamente o curso de matemática, e hoje nós temos 5 cursos de graduação. Hoje nós temos 4 cursos de especialização sendo ofertados. Estou falando somente da modalidade AD, tá certo? Mas apesar do crescimento, há muito espaço para crescimento da modalidade AD na universidade. A UFBA é das últimas em termos de quantidade de oferta de cursos na modalidade à distância. Quais são os desafios? Aí juntando um pouco de tudo que foi dito e trazendo informação recente da pesquisa feita pela SEAD mês passado, salvo engano. A qualidade dos polos, né? É um desafio. A internet é de baixa qualidade ou inexistente. Os equipamentos, né? Como colocou a pesquisa, bem colocado pela fala da nossa colega Tatiana, as pessoas têm uma TV em casa e têm smartphone. Os equipamentos mais comuns nas casas. Porém, quando tem um smartphone, vamos dizer assim, top, a internet não é boa. E, para fechar esse quadro, 44% dos estudantes de graduação possuem dificuldades ou com equipamento ou com acesso. Então, seria uma questão importante aí para a gente tratar. EAD no IME. Melhorar a internet e ofertar espaços com recursos de informática nas unidades acadêmicas. Isso é uma realidade. Os alunos, eles, via de regra, né? Posso dizer por todas as unidades, mas os nossos alunos, eles têm muita dificuldade de acessar a internet, de acessar um laboratório, de acessar um computador dentro dos nossos campos. Ainda no campo de proposta, nós precisamos ofertar disciplinas híbridas. Agora, com o fim, espero, próximo, do retorno das atividades presenciais,
nós vamos ter que, forçosamente, reduzir o tamanho das turmas. Reduzir o tamanho das turmas implica, considerando a mesma gama de alunos para ser atendida, aumentar o número de turmas. Nesse sentido, você precisaria de mais professores. Isso é inviável. Então, nós precisamos ofertar a mesma quantidade de vagas ou mais, porém, com menos alunos por turma. Como é que resolve isso? Proposta. Nós trabalhamos com disciplinas híbridas, disciplinas que oferecem tanto vaga presencial como vaga à distância. Ainda no campo das propostas, oferta de vaga de tutoria remunerada para alunos em final de graduação ou na pós-graduação. Alunos no final da graduação ou alunos na pós-graduação participariam do programa de tutoria. Ainda no campo de proposta, oferta de turmas totalmente AD, cursos presenciais, vagas AD exclusivamente para alunos repetentes e sem reprovação por faltas. Uma coisa para a gente debater, discutir, começando aqui, concertamente discutindo nos nossos conselhos superiores. Com isso, gente, nós vamos ter uma otimização do trabalho docente. Nós vamos ter o professor com mais tempo livre para fazer outras coisas, para fazer outras atividades, fazer pesquisa, fazer extensão, ofertar novas atividades de ensino, outras disciplinas livres, a gente não vê muito aqui, mas isso é uma coisa muito comum nas universidades. E, para fechar a apresentação, nós podemos também usar as ferramentas digitais para conferir mais agilidades às esferas administrativas. Estamos agora na fase de implantação do UFBAPEM, que agora parece que vai, mas nós podemos também otimizar o tempo de trabalho, com menos deslocamento dos docentes, redução de custos. Eu não preciso me reunir com, por exemplo, Messias, é bem que é perto, né, Messias? Mas, enfim, se eu quiser me reunir com o Messias, eu não preciso me deslocar do Instituto de Matemática e Estatística até o IAC. Eu posso me reunir com o Messias usando os dispositivos digitais. E isso tem que ser uma coisa cada vez mais frequente na nossa universidade. E a redução de custos é uma coisa que a pós-graduação tem experimentado de 2 anos para cá, e a gente pode fazer isso de forma mais frequente. Inclusive na graduação. Bom, essa é a minha fala, aguardo agora as considerações finais e a questão do debate. As perguntas que surgiram do debate. Muito obrigado, professor Evandro. A gente vai correr aqui, ainda temos o professor Sérgio Eckermann. Lembrando que muitas questões estão chegando já, e a Jucinei Carvalho, da Federal de Alagoas, está sinalizando aqui uma questão importante, né, em relação à emenda constitucional 95, aquela emenda que determinou 20 anos de congelamento, né, nos investimentos em educação. Como é que vamos ter uma infraestrutura tecnológica, pensar a educação à distância, os novos dispositivos, os ambientes virtuais de aprendizagem, toda essa infraestrutura que Evandro sugeriu, que o professor Júlio mencionou, por exemplo, não só a questão de tecnologia, mas uma equipe que possa se dedicar, né, a essa nova arquitetura de formação. Como é que vamos fazer isso se os recursos da educação e da saúde também estão congelados, né, por 20 anos? Então, é uma provocação bastante interessante. Já vou passar a palavra, então, para o professor Sérgio Eckermann, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, Sérgio. Vamos esperar aqui o professor Sérgio Eckermann na tela. Enquanto isso, aqui eu vou mencionando algumas questões que estão sendo endereçadas aqui. A professora Débora Bidala, aqui da Universidade Federal da Bahia, diz que é importante lembrar que a universidade precisa fazer um investimento forte no uso de software livre, como uma forma de garantir a sua autonomia e independência. Essa é uma questão, me parece, absolutamente importante, porque é fundamental trabalharmos com plataformas abertas, com a cultura do Open Access nas universidades. Isso se reflete, inclusive,
nas formas de distribuição, de escoamento da produção acadêmica, da produção de conhecimento. Não é possível que a gente esteja nas universidades públicas utilizando recurso público para pesquisa e quando vamos produzir os resultados, essas pesquisas são publicadas em revistas de conteúdo fechado, de conteúdo pago. Então, é muito importante que a gente passe a valorizar as publicações abertas e que isso sirva também, inclusive, para as agências no que se refere à classificação das revistas. Isso é fundamental de discussão hoje no nosso país. É uma importante questão colocada por Débora Abdala. Vamos ver se o professor Sérgio já está disponível para a gente ir para a última apresentação. Ok. Na hora de entrar, o show cai, as conexões realmente são um desafio. Mas então, vocês me ouvem, estão vendo a tela? Eu vou tentar aproveitar do tempo e ir direto ao assunto. Na verdade, a minha provocação era mostrar que em arquitetura e urbanismo a gente tem uma tensão em torno ao tema do ensino à distância que está dividida em mais ou menos duas discussões, enfim, que tem uma interseção, mas são diferentes. Uma é do digital e do analógico, e a outra é do presencial e do remoto, né? E no digital e do analógico, a gente desde 95 vê, com a inserção do CAD no campo da arquitetura e do urbanismo, experiências como a do Paperless Studios, do Tixume, na Colômbia, que levam a gente a um ateliê, hoje essa foto do típico ateliê da Faculdade de Arquitetura, onde persiste essa tensão entre o digital e o analógico, e sempre uma percepção muito forte no campo do ensino da arquitetura de que é preciso manter o estudante em contato com o desenho, com a maquete, com todos esses elementos de construção de um ofício mais que nada. Mas a gente vem em mudanças galopantes desde o início dos anos 2000 e, enfim, edifícios sendo construídos com mapas em celular e esse tipo de coisa, muito em torno ao tema da fabricação digital e ao Computer Aided Manufacturing, máquinas que em 60 anos evoluíram e chegam a nós, assim, hoje já muito mais acessíveis. E um campo em extrema mudança, mas ao mesmo tempo essas perguntas precisam ser feitas. Para que cidade, né? Estamos em Salvador e a nossa realidade ela é múltipla. Por outro lado, o presencial e o remoto, numa discussão que nas instituições, desde o IAB, passando pela ABEA, que é a nossa Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a FENEA, a Federação Nacional dos Estudantes, desde 2017, é uma discussão que vem muito forte, ganhando o corpo no sentido de rejeitar o ensino à distância como modalidade de graduação, e é o motivo pelo qual, inclusive, o CAU, em março do ano passado, inclusive decidiu recusar registro de profissionais que sejam formados em cursos EAD. Então, no contexto do Covid-19, isso mais ou menos persiste, e há, portanto, uma grande resistência, o CAU Bahia também se manifesta nesse sentido, né, de absorver esse tipo de modalidade de ensino em arquitetura e urbanismo, motivo pelo qual a gente ainda tem muito o que trilhar. E, indo direto ao assunto, quer dizer, o que eu traria para o debate era a possibilidade de olhar para experiências e o que a gente poderia fazer nesse momento, né? A gente, então, olha para os workshops de projeto que a gente fez na faculdade já há muitos anos. Muitos professores organizam uma série de workshops, mas participei, junto a outros professores, por exemplo, dessa série de workshops entre 2000 e ano passado, 2019, de requalificação urbana e cultura da cidade. Ele tem uma dinâmica própria que eu vou tratar na minha ideia a seguir, de correções, de trabalho, esse sim, muito presencial, e de palestras e críticas em público, exposições, execução de maquete. E temos também lá na faculdade uma experiência do Taller Virtual em Rede, que é de um grupo de professores muito grande que participa, mas a professora Ariadne Moraes, a quem cito, assim, representando todo esse grupo, tem tocado essa presença desde 2015. O Arquisur é uma rede de escola de arquitetura de escolas públicas,
de faculdades e universidades públicas na Latinoamérica, e que desde 2012 vem testando com um workshop que faz uma integração em termos de intercâmbio em toda a Latinoamérica. Ano passado foram 22 faculdades, utilizando, a partir de exercícios diversos, né, instrumentos virtuais e sistemas, né, de remotos para fazer uma experiência de projeto que, em muito, utiliza de plataformas remotas, mas é mista e é híbrida. Base nessas experiências, a gente está propondo lá na Faculdade de Arquitetura o primeiro workshop online de projeto da FAUFBA, que procura trabalhar com 5 eixos temáticos e lidando com o grupo de atuações já existentes na faculdade, os grupos de pesquisa, as temáticas que, de alguma maneira, e territórios que, de alguma maneira, já interessam ao público da faculdade, né, como uma ideia de mobilizar o público da FAUFBA numa experiência que possa trazer essa ideia do ensino à distância mais perto das nossas possibilidades, né? De forma não alienada, de forma solidária, e muitas perguntas persistem ainda em relação ao que precisa ser colocado, o open source, a forma de trazer conferências e correções gravadas para que outras pessoas possam acessar depois, enfim, muitas são as questões que permanecem. Era isso, Messias. Ok, professor Sérgio, muito obrigado por sua apresentação. A gente está correndo um pouco, porque tem toda uma equipe que está conduzindo também essa organização, nessa infraestrutura, e eu vi que tem muitas questões aqui que chegaram também, que certamente a gente não vai conseguir dar conta, obviamente, em função, né, da limitação aqui da própria equipe que está trabalhando também nessa plataforma. Sinalizar 2 questões rapidamente, né? O Ângelo Oliveira cita a necessidade do multiletramento, o letramento digital, o letramento crítico, a formação do professor, os recursos didáticos. É importante o que o Sérgio fala da conformação de uma rede também de pessoas que trabalham com temas transversais, isso é fundamental, e o próprio ambiente tecnológico, ele nos convoca a essa articulação, a essa integração. E o Célio Mendonça está mencionando aqui no Facebook a sua preocupação sobre o cenário da educação superior no pós-pandemia, né? E também a preocupação maior dele é que como isso vai se rebater no próprio ensino médio. Pessoal, então a gente está com o tempo aqui já bastante apertado, Sérgio. Quero agradecer, começando por você, a nossa mesa, não é? E queria, assim, que em 10 segundos cada colega fizesse a sua despedida, né, para a gente poder concluir essa mesa. Vamos começar agora exatamente de trás para frente, professor Sérgio. Acho que seria bom colocar todo mundo no mosaico para a gente se ver agora, né, os debatedores. Professor Sérgio, a palavra é sua. Acho que o Sérgio, não sei se está ouvindo a gente. Então, vou passar aqui para Júlio. Não, queria agradecer, dizer que os debates continuam. Parabéns pelo congresso da UFBA. Um abraço, gente. Obrigado, Júlio. Professora Suzana. Bom, eu quero agradecer, dizer aos colegas que foi uma mesa de aprendizado, principalmente, e que a gente vai, então, seguir com esse desafio e vamos conversando mais a respeito dessa temática aqui com a Márcia Rangel e todos da UFBA, da Administração Central, nossos colegas. Um beijo a todos, boa noite. Professor Evandro. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Uma mesa inovadora, muitas ideias, muita informação. O debate só começa aqui. E queria aproveitar a oportunidade para propor, Messias, um segundo encontro, uma segunda mesa. A gente pode marcar um outro momento e aprofundar esse debate. Obrigado a todos. Acho ótima a sugestão. Já propusemos isso numa outra mesa e vamos remarcar, sim, esse segundo encontro. Professora Tatiana. Não, só dar muito obrigado a todos, uma boa noite e a discussão continua. Obrigado, professora Tatiana.
Deixa eu ver só se o professor Sérgio Eckermann voltou. Bom, gente, deixa eu ver se o Sérgio está aqui. Só mais 5 segundos.